Para compor o dispositivo de honra, convidamos primeiramente o excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Herman Benjamin. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota. Também convidamos o excelentíssimo senhor ouvidor regional do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Rogério Fialho, neste ato representando o presidente do TRF5, desembargador federal Roberto Machado. Convidamos também o excelentíssimo senhor diretor do Foro da Seção Judiciária da Paraíba, o juiz federal Sérgio Murilo Vanderlei Queiroga. Convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Frederico Coutinho. Também convidamos o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho. Convidamos agora, representando o Estado da Paraíba, o secretário executivo da Controladoria Geral da Paraíba, Breno Vanderlei. Convidamos o excelentíssimo senhor prefeito do município de Patos, Nabor Vanderlei. Convidamos a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Patos, Valtide Paulino Santos. Convidamos o excelentíssimo senhor diretor da subseção de Patos, juiz federal Tiago Batista Taide. Convidamos também o excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, juiz federal Caio Marinho. Convidamos o excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado da Paraíba, Leonardo Coutinho. Convidamos também o excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraíba, Arson Targino. Concluindo a mesa de honra, também convidamos a excelentíssima senhora defensora pública da União, aqui em Patos, Emanuela Melo Tavares. Podem sentar. Agradecemos a presença das autoridades que se identificaram junto ao cerimonial. Aqui vamos saudar alguns. O juiz federal, ex-diretor do Foro, Manuel Maia, aqui da Paraíba. Também o juiz federal, ex-diretor da subseção de Patos, Rafael Chalegre. Juiz federal, também o decano do Rio Grande do Norte, Ivan Lira. Também temos aqui o juiz federal Bruno Teixeira, da Paraíba. Juiz federal, diretor da subseção de Campina Grande, Gilvanken Marques. Também a juíza do TJ, a diretora do Fórum, Jocileide Ferreira. Também juíza do TJ, Vanessa Moura. Aqui também Isabela Assunção, juíza da primeira vara mista de Patos. Também juiz Mário Guilherme Moura. Subprocurador do Estado da Paraíba, Flávio Lacerda. Delegado-chefe, delegado federal daqui da Delacor, José Augusto de Lima Neto. Também o comandante do CPR2, Coronel Douglas. Também aqui o comandante do 3º Comando Regional do Bombeiros Militar, Coronel Saulo Alves. Presidente em exercício da OAB de Patos, Carliane Gonçalves. Secretário Municipal de Administração de Patos, Francisvaldo Dias. E agradecemos às demais autoridades. Nesse momento, senhoras e senhores, para as suas considerações como anfitrião deste evento, a palavra do excelentíssimo senhor diretor da subseção de Patos, juiz federal Tiago Batista Ataíde. Bom dia
a todos que estão aqui presentes. Como de praxe na nossa Justiça Federal, vou fazer minha autodescrição. Meu nome é Tiago Batista de Ataíde, tenho altura mediana, pele clara, cabelos pretos, olhos escuros, estou vestindo um paletó cinza com camisa branca e gravata azul. Senhoras e senhores, cumprimento inicialmente o ministro Herman Benjamin, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o desembargador Rogério Fialho, saudando em nome deles as demais autoridades presentes na mesa. Cumprimento minha colega de jurisdição, doutora Jocileide Lira, para cumprimentar os advogados e advogadas aqui presentes, peço licença para falar com o coração e saudá-los em nome do meu irmão Jaldemiro e da minha esposa Marcela, advogados que vieram nos prestigiar. Cumprimento também os servidores da Justiça Federal, em nome de Albertino e Américo, que tanto se empenham neste projeto, e ainda todos os cidadãos aqui presentes. Este é um dia que marcará a história da Justiça Federal na Paraíba. De início, gostaria de destacar que me sinto extremamente honrado por participar deste evento em nosso sertão, que sempre teve tanta importância política e econômica. Nosso sertão, que é terra de grandes juristas, a exemplo de Paulo Bonavides, nascido aqui em Patos, e Flósculo da Nóbrega, da nossa querida Santa Luzia, desembargador Fred. Digo, senhores, com sinceridade, muito me honra ser juiz em Patos. Embora não seja patoense, esta cidade faz parte da minha história, pois foi aqui que meu avô, Antônio Batista, se estabeleceu como comerciante. Criou seus 10 filhos, entre eles minha mãe, Célia Maria. Posteriormente, essa cidade também acolheu como estudante o meu pai. Não pretendo me alongar, porque quase tudo que gostaria de dizer pode ser resumido em 2 palavras. A primeira é de agradecimento às autoridades que reconheceram a importância e a relevância deste projeto. Agradeço especialmente ao prefeito Naboa Vanderlei, à presidente da Câmara, Valtilde Paulino, e a todos que contribuíram para tornar este momento possível. A segunda palavra é compromisso com a concretização deste projeto de instalação do novo Fórum da Justiça Federal em Patos. Concebido para ser moderno, funcional e sustentável, atendendo aos mais altos critérios técnicos e às certificações ambientais exigidas. Caro diretor Sérgio Murilo, conte comigo a qualquer hora. Mas antes, permitam-me recordar brevemente um episódio que me veio à mente ao ver o ministro Herman Benjamin aqui em Patos. Durante um curso promovido pela Infam em João Pessoa, o ministro relatou que aquela cidade havia sido escolhida para sediar o evento, não por ser sua terra natal, mas por ocupar posição estratégica dentro do TRF da 5ª Região, próxima de 2 capitais e quase que equidistante das demais. O ministro ainda acrescentou, com humor e sinceridade, se fosse para ser na minha terra, o curso seria em Catolé do Rocha, e não no litoral. Tenho certeza de que, ao acolher o projeto de construção da sede da Justiça Federal em Patos, o ministro usou o mesmo critério, o da importância regional, da necessidade de uma estrutura moderna e da relevância institucional do projeto. Afinal, se fosse apenas por uma homenagem pessoal, hoje estaríamos em Catolé e não aqui. Abro parênteses, caro ministro, para dizer que reconheço toda a importância histórica, econômica e cultural da nossa querida Catolé do Rocha. Este momento é simbólico e relevante. Por volta de 2019, em meio a uma severa crise fiscal, cogitou-se, inclusive, a transferência desta 14ª Vara Federal
como medida de contenção de gastos, porque era a única vara federal que não dispunha de prédio próprio. Naquela ocasião, o então diretor do foro, juiz Bruno Teixeira, soube dialogar e preservar a presença da Justiça Federal em Patos. Mais que isso, recebeu como se sementes fossem promessas de auxílio à instalação de uma sede própria nesta cidade. Seus sucessores, Manuel Maia e Sérgio Murilo, mantiveram viva essa promessa, que agora se cumpre com o apoio decisivo do prefeito Nabuco, que destinou este terreno à construção da nova sede. A Justiça Federal, que um dia recebeu a mão estendida da prefeitura, hoje retribui com um gesto de permanência. Abraça definitivamente a cidade de Patos e reafirma o compromisso com o futuro da região. Agradeço ainda aos desembargadores Roberto Machado, que não pôde estar presente hoje, e Rogério Fialho, que aqui está presente, bem como ao presidente Hugo Mota, cujo apoio institucional foi fundamental para que este projeto avançasse. Por uma feliz coincidência, vocês podem ver, o terreno escolhido possui leve declividade, um detalhe que serviu para elevar a fachada do prédio e conferir imponência ao seu projeto arquitetônico. Com colunas em estilo clássico, o novo fórum será, sem dúvida, um dos marcos urbanísticos mais belos de Patos, e já será construído com espaço adequado para, futuramente, abranger uma segunda vara federal. Nosso prédio atual, embora funcional, apresenta limitações conhecidas. Falta espaço adequado para atendimento ao público. A ausência de sala para a OAB, infelizmente. Estrutura insuficiente para acolher crianças durante perícias médicas e restrições relevantes sob o ponto de vista da segurança. A nova sede superará essas deficiências e simboliza o reconhecimento de que Patos, cidade com mais de 100 mil habitantes, polo comercial, educacional e regional do sertão paraibano, merece uma estrutura judicial à altura de sua importância. Encerro reiterando meus agradecimentos e meu compromisso com a execução deste projeto, que representa mais do que uma obra de engenharia, pois simboliza o fortalecimento da presença e da confiança da Justiça Federal no interior da Paraíba. Muito obrigado. Senhoras e senhores, também aqui registrar a presença do deputado federal Gervásio Maia. Com a palavra agora o excelentíssimo senhor prefeito de Patos, Nabor Vanderlei. Bom dia a todos os presentes. Queria fazer minha saudação inicial e permito-me saudar a todas as autoridades presentes. Aliás, desculpe, meu nome, Nabor Vanderlei, altura mediana, pele clara, cabelos grisalhos, olhos castanhos, vestindo terno azul, camisa branca, gravata azul. Eu queria iniciar minhas palavras fazendo uma saudação especial e permita-me saudar a todos os presentes nas pessoas desses dois paraibanos ilustres que muito nos honram a nível de Brasil, ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho de Justiça Federal, e do deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Dois paraibanos que muito nos honram, ministro, e que muito nos orgulha. Isso demonstra como é bom nós termos paraibanos e termos homens públicos ocupando espaços importantes a nível de Brasil. Excelentíssimo senhor ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça,
excelentíssimo senhor deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo desembargador Rogério Fialho, que aqui representa o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, excelentíssimo juiz federal Sérgio Murilo, representando a Justiça Federal da Paraíba, excelentíssimo juiz Tiago Batista, titular da 14ª Vara Federal de Patos, demais autoridades presentes, meus senhores, minhas senhoras, é com grande alegria e profundo orgulho que a cidade de Patos recebe todos vocês nesse dia histórico, o lançamento da pedra fundamental para a construção da sede própria da 10ª Vara Federal da Paraíba, aqui em Patos. A Justiça Federal já atua em nosso município há alguns anos, prestando um serviço essencial à população de todo o sertão. Mas hoje damos um passo ainda mais importante, a construção de uma sede moderna, definitiva e digna, que consolida a presença da Justiça Federal em nossa região. Para nós, patoenses, esse é um motivo de imensa satisfação. A Prefeitura de Patos, ao doar o terreno para a construção desta nova sede, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento institucional e com o acesso à justiça para todos. Esta é uma demonstração clara de que quando os poderes se unem, judiciário, executivo e legislativo, em torno do interesse público, quem ganha é o cidadão. Quero expressar, em nome de todo o povo de Patos, nossa mais profunda gratidão. Ao ministro Herman Benjamin, sua presença honrosa e pela visão de uma Justiça Federal cada vez, ao ministro Herman Benjamin, sua presença honrosa e pela presença e pela visão de uma Justiça Federal cada vez mais próxima das pessoas. Ao deputado Hugo Mota, filho dessa terra, nosso reconhecimento pelo seu trabalho incansável em defesa da Paraíba e do nosso sertão. Nosso agradecimento também ao desembargador Rogério Fialho, ao juiz Sérgio Murilo e ao juiz Tiago Batista por seu comprometimento com a justiça moderna, eficiente e humana. A pedra fundamental que lançamos hoje é mais do que o início de uma obra. Ela é o símbolo de uma conquista coletiva, fruto do diálogo, do respeito e do compromisso com o futuro. Que esta nova sede seja um espaço de justiça, cidadania e esperança, e que continue honrando o nome de Patos como referência de progresso, desenvolvimento e orgulho para todo o sertão paraibano. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agora a palavra é do excelentíssimo senhor diretor do Foro da Seção Judiciária da Paraíba, o juiz federal Sérgio Murilo Vanderlei Queiroga. Bom dia a todos. Eu sou um homem branco de 1,81 m, cabelos castanhos já grisalhos. Estou vestindo terno azul marinho, camisa branca, gravata azul. Excelentíssimo senhor ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho da Justiça Federal. Excelentíssimo senhor deputado Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor desembargador federal Rogério Fialho, que neste ato representa o presidente do nosso Tribunal Regional Federal. Excelentíssimo senhor prefeito Nabor Vanderlei, chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssima senhora presidente Valtite Paulino, preside o Poder Legislativo Municipal, demais autoridades federais e estaduais presentes nesta solenidade, minhas senhoras, meus senhores. É uma honra reunir neste solo sertanejo representantes dos poderes da República e da sociedade para afirmar que a Justiça Federal se estabelece de forma definitiva em Patos, castigada pelo sol,
mais fértil em sua essência, é nesta terra que nossa instituição se insere de forma plena, reconhecendo que interiorizar-se não é apenas ampliar estruturas, mas renovar a missão de estar onde o cidadão mais precisa. A Justiça Federal, por vocação, acolhe o povo simples, ampara o segurado da Previdência Social, protege a pessoa idosa e a pessoa com deficiência, ouve o agricultor familiar, o trabalhador rural e o cidadão que percorre longas distâncias em busca de uma resposta, de um reconhecimento do direito, de encontrar uma esperança. O fórum que hoje começamos a erguer nasce com esse propósito: servir. Servir com respeito, humanidade e eficiência. Cada espaço foi concebido para garantir conforto e acessibilidade. O projeto, em fase final de conclusão dos seus detalhes mínimos que ainda restam, prevê uma estrutura moderna, acolhedora e funcional, preparada para atender às demandas da região. Será uma construção voltada aos critérios de eficiência energética e ambiental, definidos pelas normas nacionais. Buscaremos desde já a certificação de sustentabilidade concedida pelo Inmetro, reafirmando o zelo institucional com o uso racional dos recursos e com o meio ambiente. Permitam-me, neste momento, uma breve nota pessoal. Minhas raízes também se ligam a esta terra. O meu sobrenome Vanderlei, que carrego no sangue, tem origem nesta região. Meus pais nasceram, cresceram, casaram-se em Patos. E hoje volto a esta terra para conduzir a construção deste fórum é para mim motivo de orgulho e emoção. Devo registrar ainda que a ideia da sede definitiva não nasceu comigo, ministro. Ela surgiu sob a gestão do meu antecessor, o juiz federal, querido amigo Manuel Maia de Vasconcelos Neto. Honrado filho do sertão, homem de visão e de espírito público exemplar. Cabe-me agora a responsabilidade de dar continuidade ao que ele concebeu. E chegando ao final da minha fala, é momento de agradecer. Agradeço ao povo e às instituições de Patos, nas pessoas do senhor prefeito, Nabor Vanderlei, e da senhora presidente da Câmara de Vereadores, Valtide Paulino, que viabilizaram a doação deste terreno, aprovada por força de lei municipal número 6.340/2025, e que agora está em processo de destinação definitiva ao patrimônio da União. Agradeço também, em nome da Justiça Federal na Paraíba, ao Tribunal Regional Federal, na pessoa do seu presidente, o desembargador Roberto Machado, que compreendeu, nas primeiras horas, a importância de se incluir no plano de obras da Justiça Federal da 5ª Região a construção desse edifício. Agradeço ao povo brasileiro, ao povo paraibano, na pessoa do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, o reconhecimento e o apoio que se dá e se tem dado à Justiça Federal, sobretudo, neste caso, aqui na Paraíba. Agradeço ao senhor ministro Herman Benjamin e, na sua pessoa, ao Colém do Conselho de Justiça Federal, pelo apoio dado desde os primeiros instantes na compreensão e necessidade de, já neste ano, podermos antecipar as diretrizes do plano de obras para que já em 2025 pudéssemos dar início e andamento ao projeto que, como disse, já se encontra em sua fase de conclusão a permitir, já em janeiro a fevereiro de 2026, iniciarmos a construção da obra. Agradeço, por último, aos servidores e colaboradores da Justiça Federal na Paraíba, que trabalham, senhor ministro, incansavelmente para que as decisões administrativas se transformem em benefícios concretos para a sociedade. O trabalho de cada um deles sustentará cada avanço desta obra. E finalizando, eu digo que este fórum, erguido sobre as firmes bases da fé e do trabalho, seja edificado sobre a rocha de que nos fala o Evangelho de São Mateus.
Todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Que o autor dessas palavras nos abençoe nessa missão. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a palavra agora é do excelentíssimo senhor ouvidor regional do TRF5, desembargador federal Rogério Fialho, neste ato representando o egrégio tribunal. Meu nome é Rogério Fialho, tenho 1,70 m, sou de cor parda, cabelos grisalhos, estou usando um terno azul claro. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar a mesa na pessoa do eminente presidente do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, e do eminente presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota. E saudar todos os colegas juízes federais nas pessoas do diretor do foro, Dr. Sérgio Murilo, e do presidente da AJUF, Dr. Caio Fonseca, que veio de Brasília especialmente para receber calorosamente o abraço do povo paraibano. Eu, na verdade, sou ouvidor do Tribunal Regional Federal. Ouvidor apenas ouve. Mas aqui a minha missão é falar. Mas quem está falando não sou eu. Quem está falando é o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E começo justificando a ausência do nosso presidente, desembargador Roberto Machado. Gostaria muito de estar aqui, empenhou-se bastante para a concretização deste ato, mas infelizmente teve um compromisso pessoal que não permitiu a sua presença aqui. Então, falando em nome do tribunal, eu não poderia deixar de começar agradecendo. E a minha única missão aqui é agradecer. A minha mensagem é de gratidão. Em primeiro lugar, ao prefeito Nabor Vanderlei, não apenas pela concretização da doação deste terreno. Aproveito para agradecer também ao eminente presidente da Câmara Municipal, que se faz presente à mesa. O prefeito Nabor é um parceiro da Justiça Federal desde o primeiro momento. A Vara Federal de Patos foi instalada no dia 24 de maio de 2012, quando Sua Excelência era o prefeito, eu era o vice-presidente do tribunal e a diretora do foro era a doutora Helena Fialho. Essa trinca esforçou-se bastante sob a presidência do desembargador Paulo Roberto de Oliveira Lima para trazer a Justiça Federal a Patos, ainda que algum atraso. Mas o atraso, acho que foi resgatado com a instalação naquele prédio provisório, e agradeço ao prefeito Nabor, porque a casa foi conseguida pela prefeitura, a prefeitura pagou os aluguéis dos primeiros meses e efetuou a primeira reforma. Então, os agradecimentos da Justiça Federal não são de hoje, são de ontem também. O segundo agradecimento é ao presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que tem conduzido o Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, com muito equilíbrio, com muita serenidade, perdão, e atendendo, no que possível, todas as demandas do Poder Judiciário Nacional e não apenas da Justiça Federal. Tem sido um líder atencioso, ele ouve, ele faz. Então, os agradecimentos profundos à Sua Excelência. E um agradecimento especial ao ministro Herman Benjamin, que hoje preside o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça Federal. O desembargador Herman sempre teve uma visão especial com a 5ª Região, especialmente com a Paraíba. Só lamento a Catolé do Rocha não ter a sua sede, assim como também Araruna não tem. Mas um dia, com a sensibilidade do deputado Hugo Mota, pode ser até que nós consigamos as nossas sedes em Araruna e em Catolé. O ministro Herman tem sido um administrador, um gestor sensível, um gestor preocupadíssimo com a coisa pública e é um dos maiores juristas que temos no país, conhecido internacionalmente. O ministro Herman é conhecido, sobretudo, nas áreas de direito ambiental e direito do consumidor no mundo inteiro, e sem fazer favor. Isso é uma verdade que não há como se discutir. Então, os agradecimentos ao ministro Herman. Ele sabe que eu tenho um agradecimento no plano pessoal, que este
não há como agradecer. Ele é responsável por 2 gerações da minha família, depois posso contar pessoalmente o fato, mas o agradecimento aqui é o meu agradecimento pessoal e o agradecimento de toda a Justiça Federal da 5ª Região. Hoje estamos aqui consolidando de modo definitivo a chegada da Justiça Federal a essa região. Chegada da Justiça Federal à capital do Sertão. A partir de hoje, não há mais retorno, não há como se voltar atrás. A Justiça Federal tem prestado um serviço de natureza excepcional nessa região sofrida da nossa Paraíba, no campo do direito previdenciário, do direito administrativo, do direito punitivo também e do direito ambiental. Então, essa pedra fundamental consolida um processo de interiorização na justiça. Mas a interiorização na região começou muito atrás. Patos é o que é, graças a um tripé construído sobre a educação e a cultura, sob a inspiração do Padre Vieira, sobre a religiosidade. A cidade nasceu e cresceu aos pés de Nossa Senhora da Guia, povo de extrema devoção, e também pelo trabalho e coragem do povo que aqui se instalou. Os primeiros assentamentos chegaram com Oliveira Ledo, mas há uma pessoa que foi um marco na colonização no ciclo do gado, que era o capitão Cazuza Sátero, o matador de onças, ministro Herman. Hoje seria indesculpável se referir à atividade dele, mas temos de verificar isso sob a ótica, sob a lente daquele período histórico. Era necessário colonizar, era necessário urbanizar, e o gado era a riqueza que veio para ficar. Foi o gado, protegido pelo capitão Cazuza, que trouxe o desenvolvimento a Patos, esse desenvolvimento que nós verificamos hoje. Patos é uma cidade de grandes juristas, a exemplo de Paulo Bonavides, ontem completou 5 anos do seu falecimento, um jurista também reconhecido internacionalmente por sua contribuição ao direito constitucional. Na área da política, o Miguel Sátero, Edivaldo Mota, de saudosa memória, e a deputada Chica Mota, que a Helena Fialho costuma referir-se como uma das mulheres mais elegantes do Estado. Uma das paraibanas mais elegantes, não apenas no trajar, mas no trato, na lhaneza, na civilidade e como se orienta na vida social e na vida política. No campo da cultura, Patos também se destaca. É daqui Coriolano de Medeiros, grande poeta, escritor, que dá nome à Academia Paraibana de Letras. E falando na APL, Patos tem na academia um dos seus patronos, que é o poeta, escritor, historiador Alírio Vanderlei. E depois teve em seus quadros Hernani Sátero, outro grande nome da política, era um verdadeiro polímata. Ele se destacou não apenas na política, era um jurista, foi o relator da primeira fase do Código Civil, que está hoje em vigor, na Câmara dos Deputados. E aqui eu faço uma saudação ao deputado Gervaso Maia, também que honra muito a Justiça Federal com a sua presença. E, por último, Flávio Sátero Fernandes, que tive a honra também de conviver com ele no Instituto Histórico Geográfico Paraibano por algum tempo, saudosa memória. Flávio Sátero, historiador, conselheiro do Tribunal de Contas, poeta, compositor, ele tem um CD de forró inspirado nas suas raízes patoenses, falando do Rio das Espinharas. E ele tem uma frase que eu gosto muito. Flávio Sátero dizia: o tempo é rio por onde flui o existir. O tempo é rio por onde flui o existir. Certamente inspirado no Rio Espinharas. E, ao ele se referir a ser e tempo, eu me lembro também do Eclesiastes: há tempo para tudo. Agora foi tempo de agradecer. De agora por diante, será tempo de colocar em prática aquilo que se sonhou. E a missão cabe a doutor Tiago e a doutor Sérgio Murilo, a quem desejo plena sorte. Muito obrigado. Senhoras e senhores, palavra agora do excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Hugo Mota. Me chamo Hugo Mota, tenho 1,78 m,
pele clara, cabelos ainda pretos se tornando grisalhos, olhos castanhos. Estou usando um blazer sem gravata azul marinho, camisa branca. Cumprimentar aqui o querido presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Herman Benjamin, muito nos honra com a sua presença nesse dia histórico para a nossa cidade. Cumprimentar o doutor Rogério Fialho, ex-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e atual ouvidor regional do nosso tribunal, neste ato representando o presidente, o desembargador federal Roberto Machado. Agradecer, doutor Rogério, também a sua presença aqui em nossa cidade. Cumprimentar o juiz federal Sérgio Murilo Vanderlei Queiroga, que é o diretor do Fórum da Seção Judiciária da Paraíba, que tem se dedicado muito para colocar esse projeto de pé e realizar mais esse sonho do povo sertanejo. Fica aqui o nosso agradecimento, doutor Sérgio. Cumprimentar o querido desembargador Frederico Coutinho, que é o presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, e aqui cumprimentar os demais juízes e servidores da nossa Justiça Estadual. Cumprimentar o desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, que é o presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral, que também nos honra muito aqui com a sua presença. Cumprimentar o prefeito do município de Patos, Nabor Vanderlei. Cumprimentar a querida vereadora Valtide Paulino, a nossa presidente da Câmara Municipal de Patos, e aqui cumprimentar todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, que foram também responsáveis, juntamente à Prefeitura, para aprovar a doação desse terreno para a Justiça Federal. Aqui o nosso agradecimento à Câmara Municipal de Patos. Cumprimentar o juiz federal Tiago Batista Taíde, que é o diretor aqui da Vara Federal da Subseção de Patos. Cumprimentar o presidente da AJUF, o juiz federal Caio Marinho, que está aqui em Patos pela primeira vez. Seja bem-vindo, espero que seja a primeira de muitas, conhecendo a nossa cidade. Cumprimentar aqui as demais autoridades, e citar o meu colega deputado federal Gervásio Maia, que está aqui presente. Cumprimentar o presidente da Ordem dos Advogados aqui da Paraíba, Harrison Tagino. Cumprimentar o nosso querido Procurador-Geral de Justiça da Paraíba, Leonardo Coutinho. Cumprimentar o secretário executivo da Controladoria da Paraíba, o senhor Breno Vanderlei, aqui presente. Cumprimentar a Defensora Pública da União, Emanuela Melo, e em seu nome cumprimentar também todas as mulheres aqui presentes. Cumprimentar também os secretários municipais da Prefeitura, na pessoa do procurador do município, doutor Alexandro, aqui presente. Senhoras e senhores, a participação nesta solenidade é para mim motivo de grande orgulho. Este ato de lançamento da pedra fundamental do novo Fórum da Justiça Federal aqui em Patos simboliza a consolidação de um antigo sonho, o de ver o sertão nordestino proporcionar mais dignidade e cidadania aos brasileiros que aqui vivem. Fazendo um parêntese, a fala do Dr. Rogério Fialho foi muito lúcida, porque ele relembrava quando da instalação da Vara Federal aqui em Patos, há mais ou menos pouco mais de 13 anos atrás, no ano de 2012. Eu lembro bem, eu já estava como deputado federal, na época o prefeito Nabor estava concluindo ali no final do seu segundo mandato como prefeito, e nós lembrávamos o quanto a advocacia aqui da cidade e toda a sociedade civil organizada lutou para que Patos pudesse ter essa vara da Justiça Federal. E naquele momento foi um marco. 13 anos depois, nós estamos aqui vendo que aquela decisão de trazer para Patos uma vara da Justiça Federal foi muito acertada pela deficiência que nós tínhamos aqui do acesso à Justiça Federal, já que nós éramos jurisdicionários de Campina Grande, se eu não me engano. Patos pertencia a Campina Grande. E Campina está a quase 200 quilômetros de distância de Patos. E aqui nós somos uma cidade que polariza muitos municípios. E em se tratando principalmente da grande demanda da Justiça Federal aqui, que é o direito previdenciário, pessoas que muitas vezes não têm acesso à advocacia, que dependem da Defensoria Pública para poder
terem ali os seus direitos garantidos. Imagine você ficar a mais de 200 quilômetros de distância da vara federal que você teria que procurar para reivindicar os seus direitos. E uma população muito grande aqui da região dependendo desse serviço. Então, nós tivemos um marco lá em 2012 e hoje nós temos um segundo marco, que é a consolidação dessa vara aqui em nossa cidade, mas mais do que isso, nós temos agora a condição de dizer que um serviço essencial passará a ser exercido com ainda mais eficiência para a população. A construção dessa vara vai trazer melhores condições de trabalho, sim, para os servidores da Justiça Federal, para os advogados, os servidores do Ministério Público Federal, da Defensoria Pública Federal da União, mas mais do que esses servidores, nós teremos a população sendo melhor atendida nesta vara federal. Este será, sem dúvida alguma, na minha avaliação, o maior ganho e o que, de certa forma, irá compensar todo o esforço que nós temos que fazer para que essa obra possa ser o quanto antes iniciada e inaugurada. Patos e toda a região esperaram por muito tempo até que se criasse uma estrutura capaz de ampliar o acesso da população à justiça e de fortalecer, de forma concreta, a presença do Estado no interior da Paraíba. Com o novo fórum, esse avanço se consolida ainda mais. Quero, de maneira especial, agradecer de forma penhorada, na pessoa do eminente ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça, o convite para participar deste ato. O senhor é um orgulho para todos nós paraibanos. Sua trajetória é exemplo de dedicação à causa pública e à defesa incansável do meio ambiente, da cidadania e da justiça. É simbólico que um filho da nossa terra lidere este importante passo da Justiça Federal no interior da Paraíba. E lembro bem, ministro Herman, e aqui vou cometer uma inconfidência, que num belo dia de domingo à noite, encontrávamos em Brasília, o senhor acompanhado da sua mãe, lá na residência oficial da Câmara dos Deputados, e fazíamos naquela época uma conferência com o doutor Sérgio Murilo, com o doutor Manel Maia e com o presidente Roberto Machado, para acertar, e é importante que a sociedade aqui presente saiba disso. Essa era uma obra que estava planejada para ser iniciada daqui a 1 ano, e por esforço do ministro Herman, do presidente Roberto, desembargador Rogério Fialho, doutor Sérgio Murilo e toda a equipe da Justiça Federal, e doutor Manel Maia participou disso porque era o antigo diretor, e quero aqui, Manel, em seu nome também fazer esse agradecimento. Foi graças ao esforço dessas autoridades que nós estamos podendo vivenciar esse momento aqui hoje, de poder antecipar a obra em mais de 1 ano para garantir que a obra possa ser não só iniciada, mas concluída em um prazo de tempo rápido para que a Justiça Federal aqui em Patos possa se consolidar e cada vez mais atender melhor a nossa população. Então fica aqui esse agradecimento público e estou cometendo essa inconfidência para dizer que o povo de Patos, o povo do Sertão, agradece nesse momento a todo o esforço que está sendo feito para viabilizar essa obra. Ficam, pois, consignados meus agradecimentos e saudações às demais autoridades judiciárias do TRF da 5ª Região, da Seção Judiciária da Paraíba e da Subseção de Patos, pelo empenho em dar à nossa região mais representação e legitimidade. Quero também registrar meus cumprimentos à Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Nabu Vanderlei, que fez a doação do terreno para a instalação do novo prédio da Justiça Federal. A iniciativa demonstra boas virtudes do espírito público, como o comprometimento com os cidadãos e a relação institucional harmoniosa com os demais poderes e esferas da administração pública. A instalação deste novo fórum torna concreto o ideal de aproximar a justiça dos cidadãos, especialmente daqueles que vivem fora dos grandes centros. Quando a justiça se faz presente aqui no interior, ela se torna mais acessível, mais humana e mais eficaz. Reduz-se a distância entre a população e o Estado. Fortalece-se o sentimento de pertencimento e de confiança nas instituições públicas. Patos, polo regional de grande relevância econômica, educacional e social, faz jus a uma estrutura moderna, eficiente e acolhedora, que garanta melhores condições de trabalho aos servidores e magistrados e, sobretudo,
assegure um atendimento digno e célere à população. Uma sociedade justa e livre depende de instituições fortes, e o Poder Judiciário é um dos pilares desse equilíbrio. Quando investimos na interiorização, expansão e modernização da justiça, estamos investindo na construção de um país mais justo, mais seguro e mais confiante em seu futuro. Que esta pedra fundamental simbolize o alicerce de uma nova etapa de desenvolvimento e cidadania para Patos e para toda a região. Que ela marque o compromisso de todos nós com a promoção da justiça e com o fortalecimento da nossa inegociável democracia. Muito obrigado. Senhoras e senhores, teremos agora o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça e Conselho da Justiça Federal, ministro Herman Benjamin. Bem, boa tarde a todas, a todos. E eu adiro à nominata que já foi feita e passo a minha descrição. Eu tenho 1,67 m, cabelos brancos ainda tenho, e estou vestido com um terno azul e uma gravata azul. Eu acho que eu tenho que confessar que é emprestada, porque eu esqueci de trazer a gravata lá do evento da AJUF, do Caio, do juiz federal Caio Domingues. Talvez eu pudesse também confessar que a meia é emprestada, porque eu havia esquecido também. O dono da gravata está, inclusive, sentado aqui. Eu não vou, para evitar constrangê-lo, dizer de quem que é a gravata. Mas é uma alegria muito grande realmente estar aqui. E vejam só a felicidade deste local. Um prédio da Justiça Federal contemplando o pico do Jabre que está ali em frente. Eu espero que a arquiteta ou o arquiteto leve em consideração esse aspecto. Eu já vi prédios da Justiça muito bonitos pelo Brasil afora e também no exterior. E sempre, às vezes com felicidade e às vezes com tristeza, observo a compatibilização da paisagem com o edifício. Aqui a paisagem é essa. Não sou de Patos, todos sabem que eu sou de Catolé do Rocha, sempre menciono Catolé do Rocha nos meus julgamentos, seja pelos aspectos positivos ou pelos aspectos negativos, e sempre achei que Catolé do Rocha e Patos tem muito em comum, que não é só o sertão. Brinco que Patos é o grande bairro de Catolé do Rocha. Evidentemente, o presidente Hugo Mota, o prefeito Nabor Vanderlei e todos os outros antes reclamavam, agora não, mas até terminar o meu mandato, eles apenas sorriem de uma forma delicada. Mas temos aqui o juiz federal Manuel Maia. Há sempre os pacificadores. Metade da família é de Catolé, a outra metade é de Patos. Então a união está feita entre Catolé e Patos. Eu sei. Eu acho que é o caso de tirar esse microfone aqui. Porque está dando microfone. Obrigado. Eu sei. É desse mesmo. Eu sei que quando se faz prédio, uma república que nem sempre trata a coisa pública de forma republicana, a primeira ideia que se tem é que se está fazendo prédio para aqueles
trabalham ou deveriam trabalhar aquele prédio. Com a Justiça Federal, com a Justiça Estadual, não é assim. Os prédios da nossa Justiça são feitos para a população, para o atendimento. Não é aos advogados, não é aos nossos servidores, não é a nós juízes, ao Ministério Público, aos defensores públicos. Para a população busca espaço. E no Brasil, nós temos orgulho de dizer, presidente Mota, que os vulneráveis e os pobres merecem a melhor justiça possível. Humilde merece ser recebido não só por um juiz íntegro e qualificado e pelas outras instituições igualmente, concursado, mas também recebido como se rico fosse, com as mesmas condições, qualidade. Dá profundo orgulho de ser brasileiro, chegar numa cidade pequena como Catolé do Rocha, ou na Amazônia, na fronteira que eu visito, e ver a população pobre sendo recebida com dignidade e respeito. Então, em Patos, não é apenas um prédio da Justiça Federal que será construído aqui. Então, a Casa da Cidadania efetiva, pelo menos no que se refere ao acolhimento. E daí o agradecimento que eu faço como presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal ao prefeito Nabu Vanderlei e à presidente da Câmara Municipal e, igualmente, os eminentes vereadoras e vereadores que se encontram aqui. Queria agradecer também aos juízes e as juízas federais do nosso estado. Eu tenho um grande orgulho dessa Justiça Federal e também da Justiça Estadual. Queria agradecer a presença aqui de 2 desembargadores do nosso Tribunal de Justiça, além do desembargador Rogério Fialho, que está em representação do presidente. Ele não disse, mas eu vou dizer, o presidente Roberto Machado não está aqui, e hoje é a festa do aniversário da esposa em Fortaleza. Ele queria cancelar a festa para estar presente aqui. Eu disse, não faça isso, que eu é que não vou à cerimônia. Com isso, ele nos presenteia com a presença do desembargador Rogério Fialho, que ele próprio foi presidente do Tribunal Regional Federal da região. E permitam concluir com 2 observações. E aqui agradecendo a presença para nós. É difícil se ver um presidente da AJUF que não é da região sai de Brasília para uma cerimônia como essa. E aí eu queria agradecer a presença do Caio Marinho, esse paulista lá do interior de São Paulo, que é juiz federal da 1ª região, e a Amazônia toda, aí, estado de Goiás, Mato Grosso, é maior do que a Europa, a 1ª região. E ele foi juiz federal no Pará, conhece muito bem a Amazônia. Meu agradecimento pessoal, contar com a sua presença aqui entre nós. E eu queria concluir com 2 notas. Nós achamos que no Brasil é pior. Nós temos um complexo enorme de vira-lata, com todo respeito aos vira-latas. Tem 2 cadelas vira-lata em casa, adotadas. Pois bem, é um complexo horrível esse que nós temos. E nós esquecemos, por exemplo, no que se refere à justiça, nós esquecemos, não há no Brasil juiz ou juíza ocupe o cargo por indicação de alguém. Pode ocupar por destino, mas é por estudo, é por mérito.
Não é assim no mundo, nem mesmo nos países desenvolvidos. O mesmo vale para o Ministério Público, vale para a Defensoria Pública. E isso é algo que nós devemos nos orgulhar muito. É uma garantia da cidadania. Não significa que nós sejamos juízas e juízes ideais, sem defeitos. Nós somos humanos, erramos. E erramos muito. Mas, pelo menos, o ingresso se faz mérito por um público muito, muito difícil. A segunda nota diz respeito ao nosso sertão. Patos é uma capital do sertão. Não deixa de ser uma grande alegria ver a presidência da Câmara dos Deputados ocupada por um sertanejo que não envergonha o sertão, nem envergonha os brasileiros. Nós já tivemos, não vou mencionar nomes, já tivemos presidentes da Câmara dos Deputados da nossa região e que não deixaram boa lembrança naqueles que querem que a Câmara dos Deputados, o Senado, o Poder Judiciário, o Executivo sejam merecedores do título de servidores da República. Para nós é uma alegria muito grande ter esse homem extremamente habilidoso, que ouve, atende, como ele próprio confessou, eu também vou aqui dizer. Marquei uma reunião com ele num domingo. Que horas, deputado? Não, a hora que o senhor quiser. Eu marquei a hora. E aí depois, era um domingo, avisei para os colegas, Roberto, 2 juízes faziam federais, os 2 estão aqui, faziam bullying permanente por conta disso. Eu fui a vítima do bullying, feliz da vida, tá? Ser vítima desse bullying do bem. Marquei e pela manhã recebo uma mensagem educada do presidente da Câmara. Presidente, aconteceu um pequeno imprevisto. Eu gostaria de saber se a nossa reunião poderia ser 1 hora mais tarde. Claro, tem o menor problema. Domingo por domingo, 1 hora a mais, 1 hora a menos, não haveria problema. É que eu não acompanho futebol. E era jogo do Flamengo. Mas ele também se equivocou com o horário do término. Eu cheguei, um jogo tinha acabado de terminar, não deu tempo sequer ele trocar de roupa e veio com a camisa do Flamengo. Nós temos foto para comprovar este fato. Então, eu narro um fato que é jocoso, mas isso é uma indicação da qualidade, da dedicação do homem público que está à frente da Câmara dos Deputados. Nós esperamos deste homem público muito. Uma das medidas mais moralizantes da ordem pública acabou de acontecer em decorrência do esforço pessoal dele. Foi a proibição da discriminação dos pobres que se atrevem a voar pelas companhias aéreas. Pobre no Brasil viaja com trouxa. Trouxa não entra dentro de um avião. Quem despacha 5 quilos de carne de sol, 10 de feijão, leva à feira é o pobre quando vai viajar de avião. E a cobrança pela bagagem, primeiro a bagagem de porão, já sacrificou muitos os pobres e a classe média. Depois, recentemente, da própria maletinha que se quisesse levar, o argumento das companhias é que iria baixar os preços. Os preços foram para a estratosfera. E não fosse a intervenção do presidente Hugo Mota,
nós estaríamos agora cobrando ou pagando também. Nós não pagamos os ricos. Nós temos milhagem, nós temos cartão. Não somos nós os prejudicados, mas esses pobres estariam impossibilitados de viajar, pelo menos se quiser levar, exceto se for sem nada e as passagens, como eu já disse, já na estratosfera. Eu cito esse fato porque pode parecer que a dedicação dele é apenas às instituições. Não, é uma dedicação às grandes causas da República e da República que sofre. Bem, parabéns a Patos. Católia do Rocha pertence a Souza, na Justiça Federal, mas nós estamos pensando seriamente em pedir alteração dos contornos desta subseção para que nós possamos ficar sob o guarda-chuva desse prédio maravilhoso que será construído aqui. De novo, meu agradecimento a todas e todos. Agradeço ao deputado Gervásio Maia, que tem feito um trabalho notável no âmbito da saúde e da educação. É algo que se vê, não é uma ponte que sai do nada e chega ao nada. Não são festas que evaporam no dia seguinte, os problemas voltam. São obras verdadeiramente que refletem benefícios para a população que mais necessita. Então, muito obrigado, parabéns, e agora a inauguração, voltamos todos para a inauguração desta obra. Queria agradecer, repito, a todos e todos. Obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento faremos o descerramento oficial da placa do lançamento da pedra fundamental do edifício sede da Subseção Judiciária de Patos, que está posicionada aqui ao lado do palanque. Então, por gentileza, as autoridades, agradecemos mais uma vez a presença das autoridades que descem nesse momento para se dirigir, e convidamos 3 de cada lado, serão 6 autoridades. De um lado, o ministro Herman Benjamin, o deputado federal Hugo Mota e o desembargador federal Rogério Fialho, e no outro lado da placa, o juiz federal Sérgio Murilo, o juiz federal Tiago Batista e o prefeito Nabor Vanderlei. Vamos lá em 5, 4, 3, 2, 1. Agora faremos a leitura do texto da placa. Poder Judiciário, Conselho da Justiça Federal, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Seção Judiciária da Paraíba, Subseção Judiciária de Patos. Pedra fundamental, Fórum da Justiça Federal em Patos. Lançada em 31 de outubro de 2025, marca o início da construção do edifício sede da Subseção Judiciária de Patos, consolidando e fortalecendo a prestação jurisdicional no sertão paraibano. Assinam ministro Antônio Herman de Vasconcelos e Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, também o desembargador federal Francisco Roberto Machado, presidente do TRFC, o juiz federal Sérgio Murilo Vanderlei Queiroga, o diretor do Foro da Seção Judiciária da Paraíba, e o juiz federal Tiago Batista de Ataíde, diretor da Subseção Judiciária de Patos. Agradecemos a presença de todos, tenham uma boa tarde.